Olha só, em 1965, a revista Playboy se sentou para conversar com a mulher que se auto-intitulava a mais odiada da América, Madeleine Murray. E o que ela disse naquela entrevista, chocou o país inteiro. Vamos entender o porquê. Uma conversa franca com a mulher mais odiada da América. E olha, isso não era exagero não. Madeleine Murray era um verdadeiro para-raios para a fúria da nação. E nessa entrevista, ela finalmente ia explicar o motivo. Mas, afinal, por que tanto ódio? Tudo começou com uma vitória que literalmente abalou as estruturas da América. Em 1963, ela foi contra a oração obrigatória nas escolas públicas e ganhou na Suprema Corte, que declarou a prática inconstitucional. E a resposta, não foi um debate educado nem nada disso. Foi, nas palavras dela mesma, uma onda de ódio virulento, vingativo e assassino. A decisão da corte transformou ela, assim, da noite para o dia, na ateísta mais famosa e mais detestada dos Estados Unidos. Ok, mas quem era a mulher por trás dessa figura pública tão polêmica? Usando as palavras dela mesma, daquela entrevista histórica, a gente vai mergulhar na mente que ousou desafiar a religião organizada na América. Então, vamos lá. Como é que alguém vira o inimigo público número 1 da religião? Para Madeleine, essa jornada não começou com raiva, mas sim com uma curiosidade intelectual. A religião é uma muleta. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia dela sem tirar nem pôr. Para ela, a fé não fortalecia as pessoas, pelo contrário, as enfraquecia, impedindo que elas se levantassem e resolvessem seus próprios problemas. E aqui é super importante a gente entender como ela via o ateísmo. Não era sobre negação ou sobre um vazio. Para Murray, era uma afirmação positiva do potencial humano, uma celebração da razão e da nossa capacidade de dizer, nós humanos podemos resolver isso. A jornada intelectual dela foi bem metódica, sabe? Começou aos 13 anos, quando ela ficou chocada ao ler a Bíblia e ver o que ela chamava de inconsistências. Na faculdade, olha que ironia, o estudo bíblico obrigatório só serviu para aumentar as dúvidas dela. Depois de se ver como herege, ela finalmente encontrou a palavra que definia, aos 24 anos, ateísta. Só que, uma coisa é ter convicções, outra, bem diferente, é agir de acordo com elas. E a cruzada de Murray, teve um preço devastador. O que deu o pontapé inicial em tudo não foi um princípio abstrato, foi um pedido do filho dela. O Bill chegou em casa um dia e disse que se sentia um hipócrita por ser obrigado a rezar. Ele a desafiou a fazer alguma coisa. E foi aí que tudo começou. A briga, em tese, era sobre um princípio da Constituição, a separação entre igreja e Estado. Mas a retaliação foi brutalmente pessoal e atingiu em cheio o coração da família dela. A retaliação foi imediata e selvagem. Ela perdeu o emprego em menos de 24 horas. Os filhos dela eram espancados por gangues na rua. A crueldade chegou a um ponto inacreditável quando encontraram um gatinho do filho mais novo dela morto. E a tragédia culminou quando o pai dela teve um ataque cardíaco fatal durante um desses ataques à casa da família. E o ódio não vinha só na rua, não. Chegava também pelo correio. Isso aqui é um trecho real de uma das centenas de cartas que ela recebia. A linguagem era violenta, misógina, explícita e mostrava a profundidade do desprezo que muita gente sentia por ela. Mas você acha que essa violência toda fez ela recuar? Que nada. Em vez de se encolher, ela dobrou a aposta. A próxima cruzada dela foi ainda mais ousada: desafiar a isenção de impostos das igrejas. E aqui está o número que estava no centro dessa nova luta. Em 1965, a estimativa era que as igrejas tinham mais de 80 bilhões de dólares em propriedades isentas de impostos. Murray dizia que essa isenção forçava todo o resto da população a pagar mais imposto para compensar. E para a gente ter uma ideia do que esse número significava, a própria Murray citou uma análise da época. Só os ativos da Igreja Católica superavam os da Standard Oil, da AT&T e da US Steel, somados. Para ela era um poder econômico gigantesco, operando totalmente livre de impostos. Mas a entrevista para Playboy não era só sobre ateísmo. Murray revelou outra faceta do seu radicalismo que pegou até os editores de surpresa. Pensa só, eles foram lá para falar sobre Deus, mas ela queria mesmo era falar sobre as mulheres. Murray se descreveu como uma feminista militante, e as opiniões dela sobre sexo, casamento e o papel da mulher eram tão radicais para a época quanto as visões dela sobre religião.
E ela não mediu as palavras. A gente está falando de 1965, tá? Com uma franqueza que era coisa de outro mundo para a época. Ela atacou o que via como uma cultura masculina egoísta que não se importava com a igualdade ou o prazer das parceiras. E a visão dela ia muito além. Ela defendia a liberdade sexual total. Livre dos contratos legais do casamento, livre da culpa imposta pela religião. Para ela, sexo era simplesmente uma função corporal, tipo comer ou dormir, e o Estado não tinha nada a ver com isso. Já para o final da entrevista, ela fez um balanço do preço que pagou por essa guerra. E o custo foi absoluto: financeiro, físico, familiar, emocional. A vida dela, nas palavras dela mesma, foi completamente desestruturada. E aí, depois de listar toda essa devastação, a conclusão dela é de cair o queijo. Mas valeu a pena. Para ela, expor o que considerava um império de poder ilegítimo valia cada sacrifício. E ela não termina com ponto final. Ela termina com uma declaração de guerra. Eu ainda nem comecei a lutar. Essa frase captura a essência de Madalyn Murray. Uma força implacável, inabalável e, para uma nação inteira, a mulher mais odiada da América.